A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor a todos vocês que estão nos assistindo. Hoje estamos começando mais um programa de Libras, Sinais de Vida. E antes de qualquer coisa, já vou pedir para os irmãos darem aquela curtida, comentar, compartilhar. Não esquece de compartilhar o link com seus amigos, com a sua família. Eu tenho certeza que os irmãos vão receber uma grande bênção. E também se inscrevam no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, lá no YouTube. Você que está nos assistindo, já aproveita, não esqueça de se inscrever e também ativar o sininho. Nós temos conteúdos durante o dia, 24 horas, com conteúdos não só de Libras, mas também voltado para a sua família e para a sua vida. Amém? Então hoje nós vamos começar o nosso programa. O nosso tema vai ser o louvor. Nós vamos continuar falando sobre o louvor. Hoje nós vamos falar sobre um louvor que eu estava até aqui na rádio, parei para ouvir, eu falei, esse louvor, se a gente interpretar do jeito que ele está, eu acho que vai dar muito ruim. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque é necessário que nós falamos um pouco sobre a questão, novamente, né, frisando o português sinalizado. Porque é um louvor de um ritmo mais lento, ele traz o canto dele, ele é pausado. E se eu começo a fazer palavra, sinal, a gente já falou sobre isso. Nós vamos acabar confundindo um pouco a cabeça do surdo. Mas antes de tudo, vamos abrir nossa câmera, vamos falar com os nossos convidados. Natália, Pai do Senhor, meu amor. Pai do Senhor, Pri, Pai do Senhor, Alan. Alan, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Priscila, Pai do Senhor, Natália, Pai do Senhor, os irmãos que estão nos acompanhando. Então, o louvor é O Senhor da Ceifa está chamando. E aí, Priscila? Meu Deus, esse louvor ele é grande. Primeiro, que ele é grande. Segundo, que ele é bem devagar, ele tem um ritmo mais devagar, né, um ritmo mais melancólico. E aí ele tem, além da questão do ritmo, tem também os sentidos, o contexto, de entender o que está querendo dizer. Nós já falamos sobre metáforas, lembra? Então, ele também tem um contexto que a gente vai precisar entender. Ele está na palavra, né, Alan? Ele Sim. está na palavra. Sim. Vou pedir ao Alan para começar, ele vai explicar um pouco sobre a questão do louvor. Traz para a gente, fazendo um favor. Então, Alan. esse louvor, ele não é tão novo não, é da mais ou menos da época do século XVIII, por volta de 1800. E o autor, ele trouxe a inspiração do texto de Mateus, capítulo 9, verso 37. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai-vos ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. E aí, complementa no capítulo 10, falando bem assim, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. No versículo 7 do capítulo 10, é indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Então, o que seria a seara, o ceifeiro? Seria plantação, imagina a plantação de trigo. Chegou o momento da colheita. Como é que você colhe trigo? Cortando, né? E aí, a colheita é o quê? Aí ele traz isso para os discípulos, né? Levar a mensagem, né, do Senhor Jesus. Seria mais ou menos isso o foco do louvor, né? Despertar o sentido de servir o Senhor e para evangelizar. Basicamente seria isso. Glória a Deus. E aí a gente consegue até um pouco, além, ouvindo você falar, eu estou aqui pensando, e a gente também consegue trazer um pouco que tudo isso com o objetivo, o arrebatamento, né? Exatamente. Que é a ceifa, que é ir embora, né? Isso mesmo. Porque isso quando mesmo. o trigo está pronto, tudo já está preparado, é o momento que o ceifeiro vem, que é o que a palavra fala, a gente sai, o Senhor da ceifa é o Senhor que vai ceifar, né? Isso. Então a gente sai para pregar, e o objetivo, isso é maravilhoso quando a gente começa a estudar o louvor e ver como que isso agrega tanto na nossa vida espiritual e no nosso conhecimento também. Sim. E aí, vamos trazer agora a questão de Libras. Trouxemos o contexto, certo? Vamos falar agora em Libras. Como que nós poderíamos fazer? O que significa? Vamos trazer os estrofes, vamos falando um pouco. Por quê? Nath, só fazer assim. Não vou cantar, não vou fazer isso. Mas ele é bem lentinho e aí fala, o Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar. Então, ele é mais lento. Se eu fizer o Senhor, aí eu faço ceifa, não tem sinal, faço ceifa. Você faz assim, ceifa, né? Ceifa, está chamando. Aí, quem quer ir? Então, como é que fica? Como que seria a primeira estratégia que a gente poderia trazer aqui, nesse contexto? Isso. Pri, então, nós estamos inseridos em um contexto
evangélico, certo? Então aqui o Senhor, nós sabemos que é o Senhor Jesus. Então a gente já pode jogar direto, né? Então a gente pode contextualizar. Então o intérprete ele vai ter ali a escolha tradutória dele. Eu quero usar comparando. O Senhor falou no passado, parábola. Amém. Se der tempo, se você achar que der tempo, amém. Mas eu, Natália, já escolheria falando, né? Jesus está chamando pessoas, servos fiéis. Você quer ir lá no mundo, anunciar, evangelizar pessoas sofrendo salvação ainda? Nada. Você quer ir lá? Bom. Entendeu? E é essa conversa, porque o louvor é assim. Exatamente. Então, eu já jogaria, né, esqueceria um pouco da língua fonte e iria para a língua alvo, né? Porque o importante ali, naquele momento, é o surdo entender. E até mesmo quando a gente está cantando, a gente tem esse entendimento, o Senhor da ceifa, é uma colheita, né? Tá chamando alguém, tá chamando para ir lá. Então, a gente já, nesse contexto evangélico, a gente entende já que é o Senhor Jesus. Ele está chamando servos, pessoas que conhecem a Ele. Ele não está chamando quem não conhece. Ele está chamando, igual você falou com os discípulos, chamou o discípulo, então ele está chamando a igreja, está chamando os servos. Então ele está chamando os servos, nós, para nos evangelizar, né? Fala das boas novas. Salvação, ainda eles não têm. Então vamos lá, vamos evangelizar? Então é isso, né? Você vê que a gente traz até o que Cidinha trouxe no primeiro, quando a gente falou sobre o louvor, de trazer, você fez, né? Há pessoas no mundo sofrendo que não tem salvação ainda. Vamos lá? É o contrário, porque a gente for parar para pensar na estrofe, fala o Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar. Procurar quem? Almas que no mundo, né, Alan? Exatamente. Almas Isso que no daí. mundo vão chorando, vendo a salvação participar. Então a gente traz essa troca, né? Traz o final para o começo e o começo para o final, né? É porque a gente tem que sempre colocar em mente que a gente tem que separar o português da Libras, como ela falou. A gente estava, antes de vir aqui gravar, a gente estava conversando com o pastor Josias, e assim, ele é experimentado, estudado em comunicação, ele falou bem assim, num diálogo, numa transmissão de mensagem, são 3 fatores. O transmissor, o receptor, a mensagem ou o código, né? Para poder saber se aquele código está sendo entendido. E a gente pega, por exemplo, essa expressão, o Senhor da ceifa. Se for no culto em que há um irmão surdo ali novo convertido, talvez a gente tenha que ter essa preocupação, né, de poder, como você falou, pode colocar direto o Senhor Jesus, mas quando a gente já tem um culto de um irmão que já é mais experimentado na obra, e a gente tem um tempo maior, por questão do louvor ser mais lento, de poder explicar isso, ó, quem que é o Senhor da ceifa? Porque ele vai olhar bem assim, você fez sinal de Jesus, mas ela está falando Senhor. Você está fazendo errado? Não, aí você explica por quê. Entende? Então, assim, a língua de sinais nos dá essa condição, né? Não é que a Natália fez certo e eu estou fazendo errado e agora eu estou desmentindo o que a Natália falou. Mas a língua, ela permite vários recursos e estratégias diferentes para a gente poder conseguir levar o quê? Essa mensagem, né? Exatamente. Fala, Nath. E outra coisa interessante, irmãos, que a gente tem que ter em mente, que vai sair um texto totalmente diferente, porque são línguas diferentes. Então, se tem aqui um louvor no português, na língua fonte, em Libras vai sair um novo texto, porque agora você não está falando mais o português. É igual quando você faz voz. O surdo está sinalizando, você não vai falar como o surdo está sinalizando. Agora, o seu público ali que você tem que interpretar são para os ouvintes. Então, você vai colocar na estrutura dos ouvintes, do público que está escutando. Então, é a mesma coisa. O está sinalizando tem que colocar naquele público ali, dos ouvintes. E quando é o contrário? Entendeu? Nós estamos verbalizando, cantando, nós temos que sinalizar. E, irmãos, quando a gente vai para o coro, Pri, então, a gente estava até conversando, esse fala a Deus, ele é tão profundo. Eu ia falar agora. Sim. Eu ia te pedir, fala um pouquinho sobre o coro que a gente estava conversando antes, né, Que nos bênção. bastidores, o quanto que é maravilhoso. Não é só um falar, né? Você estava me dizendo. Fala pra gente, Nath. Isso, porque se a gente for falar, fala Deus, Deus fala. No coração, amém, Deus fala. Mas o que é esse fala Deus? Você está com vontade, você quer. Então Deus fala, Deus visita, me aconselha. Eu preciso, Deus fala. Então, olha só como já deu. É por isso que a gente fala que é um outro texto. É um outro texto, porque quem está agora ouvindo, quem está, né? Eu ouvi uma vez uma palestra muito interessante de um tradutor.
E aí já nem mais interpretação, né? O ato de traduzir. E aí ele falou uma coisa muito interessante, que lá do livro onde ele estava fazendo a tradução, era um livro romântico, e aí ele colocou debaixo de morangos. Só que aqui pro Brasil não ia fazer tanto efeito, porque aqui, quando a gente pensa em romance, a gente já pensa o quê? Um sítio, uma roça. Aqui não falta pé de manga, aqueles pés de mangas altos, o casal debaixo do pé de manga. Então ele falou, eu vou assumir esse risco dessa escolha tradutória, de deixar a língua fonte, que é o estrangeirismo, de lado. A língua fonte, que é o estrangeiro, eu vou tirar o estrangeirismo e vou contextualizar, vou colocar na língua alvo. E aí ele colocou o pé de manga. E ele falou que para ele aquela escolha tradutória ficou muito boa, e ele assumiu o risco. Nós também, né? Mas nós, graças a Deus, temos a graça do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus por isso, irmão. Nós temos a graça, o Senhor lhe direciona, por isso a importância da oração antes. Então esse fala a Deus é muito importante. Toca-me com brasas no altar, né? Eu estava até falando sobre isso. É o Espírito Santo agir mesmo, né? Toca-me com brasas no altar. Então, ó, eu preciso, Espírito Santo aqui. Toca, eu preciso. Sozinho eu não vou conseguir, bênção. né? Sozinho eu não consigo. Eu preciso da ação do Espírito Santo na minha vida. Isso, para poder ir lá evangelizar. Porque quando a gente fala do toque da brasa no altar, a gente lembra que de sacrifício, né? Quando estava estudando, essa estrofe, já nem lembro mais questão desse texto aqui, mas de Isaías, que ele viu, né, o anjo, ele tocou lá, o serafim tocou no lábio dele, porque ele falou bem assim, ó, eu sou homem de lábios impuros. E aí quando toca, falou assim, agora tô perdoado, meus lábios foram transformados e agora eu posso falar, que é a nossa condição, né? Qual a primeira coisa que a gente faz no culto? Clamor pelo sangue de Jesus, né? A gente vai sair de casa, o que a gente faz? Clamor pelo sangue de Jesus. E agora, Senhor, eu tô pronto, me usa, né? E aí, quando você falou a questão do fala a Deus, a repetição, ela traz a intensidade, né? Ah, eu vou ficar falando toda hora, fala a Deus, não, faz o que ela falou. Usufrui dos sinais que você conhece. Ah, não, mas eu tenho muito pouco, o meu léxico é muito limitado. Sobrecarrega na expressão facial. Senhor, preciso, me ajuda, me orienta. Então, assim, isso vai trazer enriquecimento para a intensidade que o louvor traz. Assim como o ouvinte se quebrantar, o sul também pode chegar a se quebrantar, ser visitado pelo Espírito Santo, e ele também sentir vontade, Senhor, pode falar comigo também, eu quero que o Senhor fale comigo, né? Mas o Senhor vai falar com o sul da oração, não, o Senhor pode falar assim, Senhor, fala comigo, né? Porque não é só falar, mas falar como sinalizar, né? Traz isso para dentro da cultura, da cultura, né? Língua-alvo. Exatamente, e isso é tão maravilhoso, porque a gente só está no primeiro estrofe no coro, né? Graças a Deus. Então, Amém. nós temos ainda, não vai dar tempo, provavelmente, de falar todo o louvor, mas alguns pontos, nós estávamos também conversando antes, que vocês trouxeram sobre o expirando. Muitos são os que vão expirando. E aí, fala um pouquinho pra gente. Quando eu fui ver a palavra expirando, e tá lá, né, o conceito, o significado, perecendo, extinguindo, falecendo, morrendo, sucumbindo. Ou seja, então essas pessoas estão nessa condição. Então o Senhor fala, vamos lá. Vamos falar para essas pessoas. E, meus irmãos, isso é tão sério. Essas pessoas, elas estão tristes, angustiadas, muitas das vezes com depressão. Não veem uma luz, não tem uma direção. Não é que às vezes não tem. O Senhor está falando, Ele está, né, falando isso, está sendo enfático no louvor. Então, vamos lá. Então, interessante, já joga assim, ó. Lá no mundo, pessoas tristes, sofrendo. Salvação, sabe? Nada. Você vai, urgente, vai lá, anuncia, evangeliza. E aí a expressão também, entendeu? Então, assim, Nath, mas não tá parecido com fonte, mas foi o que a gente falou, vai sair um texto completamente diferente. Até às vezes pra gente é um pouco difícil desvencilhar disso, né? Porque a gente quer ficar coladinho ali com o português. Mas, irmãos, é entender, vai sair um texto diferente, não vai sair um texto igual ao original, né? Da língua fonte. Tem um sinal. Só rapidinho, e quando a Nath, só para enfatizar com os irmãos, quando a Nath fala que vai sair um texto diferente, não quer dizer que vai sair fora do contexto. Não. Tá? Isso. Não vai sair fora do contexto. É porque... Não sei se os irmãos conseguiram ouvir um pouquinho quando ela sinalizava. Ela falou baixinho, né? Tipo, vai, urgente. Tem urgente? Não tem. O que seria urgente? Vai depressa ali anunciando.
Então, significa, houve uma diferença do português, do texto lido, mas o contexto é o mesmo. O que é ir depressa? Vai rápido, corre, vai, anuncia o que precisa ser dito. Fala, Alan, É porque, assim, fala assim, questão do inspirando, o autor, ele sabe assim, eu sei que você está numa situação difícil, né? Mas aí você vai ficar parado? Não, reage. Esse sinal aqui é muito eficaz, né? Nesse contexto, né? De reagir, de tomar iniciativa. Né? Exatamente. E aí, por fim, os trabalhos. E aí, é trabalho? Não. Trabalho findado? É o trabalho findado? Interessante. Então, breve, falta o que pouco, breve. O quê? O que são esses trabalhos? É a evangelização, é a oração. Tudo que a gente cantou anteriormente, nas estrofes, né, anteriores, que é ir evangelizar, falar, anunciar, ir para a seara, ir para o campo. Tudo isso um dia não vai precisar mais. Breve os trabalhos serão fins. Não precisa evangelizar, orar. Por quê? Porque nós estaremos na eternidade. Então, breve, quase, você ir. Isso. Entendeu, irmãos? Então, assim, de novo, foi o que a Pri falou. Não é que a gente está inventando coisa, não. Esse saiu outro texto, é dentro do contexto, agora para a língua alvo, para não ficar o português sinalizado, igual a Pri falou. Então, breve, trabalho, acabar. Que? Trabalho, acabar? Mas qual o trabalho? De casa? O trabalho da escola? Para quem trabalha na escola, não é professora? Então eu não vou para o céu? Estou desempregado, Não vou para o céu, não. É em que contexto? No contexto evangélico, que nós estamos falando desde o início, né? Aqui dentro. Maravilha para falar. Não é isso mesmo. Não. Achei que você ia trazer mais alguma coisa. Mas amém. Como a gente disse, o louvor ele é cumprido. Mas, no além das palavras, vamos trazer esse louvor? Vamos mostrar para os irmãos uma das estratégias que a gente pode utilizar na interpretação desse louvor, até para os irmãos entenderem a questão do ritmo. Como eu vou conseguir interpretar um louvor que é tão devagar? Porque parece que a gente tem que esperar ele finalizar para depois começar. Então, no além das palavras, a gente vai conseguir visualizar isso melhor. Mas vamos agora para o nosso Vamos Praticar? Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. E aí, vamos praticar? Agora nós iremos passar alguns sinais referente aos louvores. Logo após, terá o além das palavras, correto? E vocês irão ver como que fica a interpretação desse louvor. É importante para que depois vocês possam também estar fazendo a interpretação. E aí, vamos aprender? Qual é o tema do louvor? Qual seria o louvor? O Senhor da ceifa. Sinal de Senhor. Sinal quando Deus fala ao nosso coração ou quando Deus está falando, se direcionando para quem está assistindo. Olha essa configuração de mão também que nós podemos fazer. Quando Deus fala ao meu coração, então quando Deus fala com a pessoa que está nos assistindo. Sinal do Espírito Santo, trazendo para o coração, fazendo transbordar. É o momento a qual nós trazemos o contexto do Espírito Santo transbordando em nossos corações. Evangelizar. Profeta ou profecia. Tá vendo que vem de lá de cima? Expirando, vai depender do contexto. Tem uma palavra, tem os sinônimos que encaixa com essa palavra. Por exemplo, prestem atenção. A palavra angústia, qual é o sinal? É este. Aflição, qual seria o sinal? É este sinal. Expirando, dentro desse contexto, dá o mesmo sentido, por conta do contexto do louvor. Então, dá para utilizarmos estes sinais. Entenderam? Esperança, totalmente diferente
Esse esperança é referente a materiais, mas nós utilizamos, quando falamos do céu, esse sinal, porque que nem o Senhor Jesus vai voltar. Então, nós temos essa esperança, que o Senhor Jesus vai voltar. A paz do Senhor Jesus a todos. E aí, aprenderam? E aí, assistiu, viu, voltou, repetiu? Nunca vou esquecer e nunca vou deixar de falar com vocês para ir lá, voltar, assistir novamente. Ver os episódios passados também. Os sinais, talvez se esqueceu algum, volta lá, assiste novamente. E não deixe de curtir, compartilhar e comentar. E agora, vamos para o nosso Além das Palavras. O Senhor nasceu.
assistiu, viu como é que foi feita a interpretação do louvor? Isso, vou repetir, é uma das estratégias, não é uma coisa engessada, não quer dizer que tem que ser assim, tá bom? Mas é uma das estratégias, os irmãos podem ficar à vontade de nos mandar vídeo também fazendo. Pratica, manda pra gente, compartilha. Nós também queremos saber das suas experiências, não só com este programa, como também com o que tem vivido na igreja, o que o Senhor tem falado com vocês em questão do trabalho da língua de sinais. E agora nós vamos nos despedir dos nossos colegas que estão aqui conosco, nossos amigos. Nath, muito obrigada, minha querida. É sempre um prazer estar aqui, Pri, com você, com o Alan e com todos os irmãos que nos acompanham. Pai do Senhor. Alan, Pai do Senhor, Pai do Senhor, obrigada. Priscila, obrigado mais uma vez. É muito gratificante estar aqui com vocês. Amém. Então, assim, nós vamos nos despedir dos irmãos. Agradeço a todos que nos acompanham até aqui. E até o próximo episódio, se Deus quiser. A paz do Senhor.